Perfeito. Bom, pessoal, bom dia a todas e todos nesse novo encontro da Rede Acid, esse encontro virtual. Fico feliz que aos poucos a gente está caminhando aí com um bom volume de participações nesses encontros. A gente vai ter muitos encontros desse tipo ao longo de todo o ano. Eu vou compartilhando com vocês lá no grupo, por e-mail, em todos os nossos canais de comunicação. Hoje a gente vai trazer uma temática, né? Então, de dicas de gestão financeira, mas mais do que isso, a gente quer apresentar um projeto que a gente realizou, está realizando, na verdade, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, que é o programa Gestão Especial. E com ele a gente abre uma nova série aqui de encontros virtuais, onde nós queremos compartilhar algumas metodologias e projetos que a CID tem e executa junto com as instituições da rede e outros parceiros, para que vocês conheçam um pouco mais das possibilidades aqui de projetos dentro da CID, dentro da rede ACID, aqueles projetos que vocês acharem interessante, que vocês possam replicar as metodologias dentro das suas instituições ou nas suas regiões, enfim. Então, essa é a primeira série onde a gente, primeiro vídeo do conversa da série, onde a gente vai apresentar o programa Gestão Especial. E ele está intimamente ligado com as capacitações de gestão, e por isso que a gente trouxe essa temática de gestão financeira como uma das temáticas abordadas no programa. Tá? Então, eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso. Nós vamos até 11h30, tá? Com essa chamada. Vocês fiquem disponíveis para utilizar o chat. Ali, ao lado do chat, também tem uma ferramenta de perguntas e respostas, onde a gente pode gerenciar um pouco melhor as perguntas e dúvidas que vocês tiverem, mas fiquem livres para utilizar o chat para fazer as suas perguntas, e ao longo da chamada a gente vai tentando responder, tá? Comigo, e vocês já vão ser apresentados ali, a Sara. A Sara é nossa analista de projetos, responsável pelo projeto Gestão Especial lá em Cuiabá, e ela que vai compartilhar um pouco das dicas ali de gestão financeira e as ferramentas que foram criadas junto com as instituições da rede nesse projeto. Nós temos também uma convidada especial, a Leila, que é da instituição Raio de Sol, lá em Cuiabá, uma das participantes do projeto. A gente só estava com uma demanda ali de conexão do áudio dela, então se a gente conseguir resolver ao longo da chamada, ela vai ter uma participação e compartilhar com vocês um pouco do como foi o projeto, ou pelo menos ali no chat. Então, obrigado aí a todos que estão participando. Fiquem à vontade ao longo do projeto. Deu certo ali o áudio com a Leila. Maravilha. Então, já ela vai compartilhar um pouco mais sobre o projeto Gestão Especial com vocês. Vamos lá, pessoal. Então, a agenda do dia, a gente vai falar então sobre o programa Gestão Especial, um pouco de como foi a prática desse programa, e aí a gente entra no assunto de gestão financeira, propriamente dito. Tá? Então, vamos começar aqui com o projeto Gestão Especial. Esse projeto, ele iniciou no ano passado, foi a primeira vez que a gente executou ele. Ele é um projeto de 2 anos, então ainda está acontecendo, ele vai terminar esse ano. Ele é um projeto que foi criado em parceria com o Instituto Votorantim, lá na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. E o principal objetivo desse projeto é assessorar e desenvolver a gestão das instituições de uma maneira personalizada e profunda, ou seja, entendendo quais são as demandas, e aí a gente trabalha na assessoria específica dessas demandas e gerando um capital social na região que ela é executada e uma sustentabilidade dos projetos, dos resultados. Ou seja, então as macroetapas desse projeto envolvem um diagnóstico das instituições que participam. Nessa primeira edição são 5 instituições participantes. Então nós fazemos um diagnóstico de gestão dessas instituições. Com esse diagnóstico nós levantamos algumas temáticas que precisam ser trabalhadas, e após essas temáticas, após esse levantamento, a gente trabalha em capacitações e assessoria dentro de cada temática. Então, vão ter temáticas que a gente vai trabalhar de maneira coletiva, tem temáticas que a gente trabalha de maneira individual, e ela, dentro do nosso portfólio de projetos de gestão, ele é o projeto, vamos dizer assim, o inicial, o início de trabalho de gestão. Então, nesse projeto, a gente está bem próximo das instituições,
o nível de autonomia ou independência das instituições ele é um pouco mais baixo do que os demais projetos, né? Então, ele é muito ligado a essa questão de diagnóstico, assessoria mesmo, personalizada para as organizações. E para trabalhar a sustentabilidade, uma outra etapa do projeto é o fortalecimento da rede, né? Então, lá em Cuiabá, a gente foi a primeira iniciativa que nós tivemos na região, então teve um processo de criação dessa rede para que essas instituições em rede se apoiem dentre os seus desafios, né? E aí, quando a CID, o projeto sai de cena, a própria rede está forte o suficiente para se apoiar e buscar outras soluções ali que elas demandam. Vocês vão ter acesso a esse material. Eu não vou entrar em detalhes a teoria da mudança, mas é algo que a gente sempre traz nos nossos projetos. Então, é como que os resultados, como que a gente entende os resultados desse projeto, né? Então, a gente trabalha com resultados, dentro dessa teoria da mudança, nós trabalhamos com resultados diretos, indiretos e um resultado de impacto mesmo. E para nós, os resultados diretos é a capacitação e a profissionalização das instituições e a solução de demandas ali que as instituições da rede estejam vivenciando. De resultados indiretos, a gente espera que essas instituições estejam com novas metodologias, com uma nova estrutura, enfim, e com isso você gera um impacto ali indireto nas famílias que participam e acesso a essas instituições, e com isso a gente tem ali de impacto mais a longo prazo, um ambiente onde a pessoa com deficiência que acessa aquela instituição, ela vai ser o seu potencial vai ser estimulado, ela vai alcançar o máximo do seu potencial, e esses são pilares que, para nós, contribuem para a construção de uma sociedade inclusiva. Depois a gente pode, para quem tiver interesse, a gente pode detalhar melhor essa teoria da mudança e os seus indicadores, né? Então, para vocês entenderem as etapas desse projeto, então a gente trabalha com uma articulação local, então a criação de uma rede naquela nova região, ou o fortalecimento de uma rede existente. Nós fazemos a aplicação do nosso Índice de Desenvolvimento em Gestão, o IDE, e com ele a gente levanta alguns pontos que podem ser trabalhados, e esses pontos eles são descritos no plano de desenvolvimento da instituição, então cada instituição tem o seu plano de desenvolvimento. E aí nós trabalhamos nas assessorias e capacitações que são individuais ou quando possível, coletivas. No final do projeto, a gente faz uma reaplicação do diagnóstico para verificar que pontos foram desenvolvidos e, por fim, a gente trabalha em fatores de governança, né? Então, como que essa rede pode sair desse programa forte o suficiente para que ela possa continuar esse desenvolvimento naquela região. Então, essas são as macroetapas do projeto Gestão Especial. Como eu comentei, esse projeto ele gera alguns resultados e a gente quer introduzir esses resultados e compartilhar esses resultados com toda a rede ACID. Então, vocês têm acesso total aos materiais. Então, além das apostilas e apresentações de ferramentas de gestão financeira, nós trabalhamos captação de recursos, marketing e planejamento estratégico. Então, vocês têm acesso aos materiais dentro do nosso repositório, né? Então tem ali o link, depois eu vou mandar para vocês novamente, a apresentação também eu vou mandar para vocês acessarem. Então vocês podem baixar os materiais, as ferramentas, as apostilas, tudo que foi de resultado desse projeto. Então, como eu comentei, esse projeto ele é um projeto de mais longo prazo, né? Então são 2 anos. Nós fizemos a primeira iniciativa junto com o Instituto Votorantim, e o que eu queria levar para vocês é que tanto os resultados, materiais, ferramentas e a própria metodologia, elas estão disponíveis para serem replicadas em outras regiões. Então, se você tem interesse, depois a gente vai abrir ali um espaço para vocês demonstrarem interesse. Sempre que possível, sempre que a gente conseguir algum parceiro, ou se você já tem um parceiro que quer apenas replicar a metodologia, ela está totalmente disponível para você replicar na sua região com a sua rede de instituições. Então, essa é a proposta da gente apresentar essas ferramentas. Queria compartilhar, Leila, se você tiver com o áudio tudo certo aí, queria que você contasse um pouco da sua experiência dentro desse projeto e principalmente como que foi a recepção lá no início do projeto, quais eram as suas dúvidas, medos, receios ou expectativas e como que elas estão sendo atendidas atualmente. Bom dia,
Bom dia. Meu nome é Leila, né? Estou diretora há um ano na Escola Raio do Sol, primeira vez na gestão, e trabalho na Escola Raio do Sol há 20 anos, né? Só ano passado eu decidi ser gestora. E de brinde eu ganhei essa formação aí da CID, que para mim foi um presente, porque experiência nova, gestão nova, né? E muitas dúvidas, muitos anseios. E a CID proporcionou ferramentas muito importantes, né? Eu brinquei com a Sara, que apresentou a planilha dos recursos financeiros, que a gente, como quando é diretora, a gente assume todo o papel, né? De finanças, de estrutura física, de escola, de formação dos profissionais. Então, é muita função agregada a um único diretor. E essas ferramentas, elas me ajudaram muito, foram ferramentas simples, fáceis de manusear, e assim que me ajudou demais, né? Inclusive a prestação de contas do PDE da Raio do Sol já está aprovada do ano passado, né? Então me ajudou muito. E o que eu achei importante foi a visão geral da CID com relação à pessoa com deficiência. Porque eu aqui há 20 anos é uma escola, né? Então a gente não buscava parceiros, não buscava recursos de outras maneiras, além do que vinha da SEDUC, né? Que é a SEDUC MT. E aí a CID nos incentivou, nos orientou na questão de pedir recursos, inclusive a gente tinha um medo de pedir doação, porque não tinha orientação, e a CID foi parceira nessa questão, escola, SEDUC, até proporcionar maior informação para a gente mesmo. Posso captar recurso ou não? Como que é isso? É legal isso? Tudo isso a gente descobriu ano passado. E a partir daí a gente começou a captar recursos, que foi muito bom, porque a SEDUC mantém realmente a escola estadual, mas a verba é pouco, porque a gente tem muitos anseios para a educação especial, né? E esses anseios, eles fazem parte das coisas materiais, a gente precisa de um recurso maior, né? A gente ganhou colchonete, a gente ganhou televisão, ganhamos passeios no McDonald's do Dia Feliz, e tudo isso foi simplesmente uma orientação que a CID deu para a gente, sabe? O caminho, a CID mostra o caminho. O que eu achei importante também foi a questão da gente conhecer as outras escolas especializadas, né? Em Cuiabá tem 3, em Várzea Grande tem 2, que é uma cidade aqui vizinha da gente, né? É só atravessar a ponte, é outro município. Mas eu, em 20 anos de educação especial, eu não conhecia as outras escolas especializadas, nem as diretoras, ninguém. E é pertinho uma da outra. E a CID proporcionou esses encontros mensal, que as diretoras das 5 escolas especializadas se reúnem, e a gente acaba trocando informação, trocando WhatsApp, troca número. Por exemplo, o transporte que envolve as 3 escolas, a gente se conversa. Teve uma afinidade maior entre as 5 escolas. Inclusive, a gente, né, faz trocas de aluno que sai de lá, que vem para cá. E tudo isso a CID proporcionou, sim, porque tinha um distanciamento entre essas 5 escolas muito grande. E a CID proporcionou esse encontro, que assim para mim foi maravilhoso. Muito obrigada, CID, só tenho a agradecer. Legal, Leila, obrigado por compartilhar. E você acredita que esse trabalho em rede, esse apoio entre vocês também respinga ou gera algum tipo de resultado no desenvolvimento da gestão de vocês? Com certeza, abre o leque, né? Abre o leque, porque é como eu falei, o que é melhor para o aluno, né? Se ele fez 14 anos na Luz do Saber e aos 15 ele tem que partir para outra escola, a gestão de lá entra em contato com a gestão daqui. Leila, recebe aluno a partir dos 14 na sua escola? Eu falei, sim. E pais que vêm aqui procurar informação, por exemplo, eu quero matricular meu filho aqui. Não, mas seu filho está no 2º ano, a Raio do Sol não oferece, mas o Livro Aprender oferece. Aí a gente já passa o telefone da outra escola, o contato da diretora, o endereço. E a formação em rede, ela acrescenta muito na gestão, porque ela abre o leque, né? A gente não fica com o leque só aqui dentro da escola. Hoje a gente é gestora aqui, eu não sei amanhã, ano que vem, se eu posso ser gestora em outra escola. Eu não tinha esse pensamento em sair do Raio do Sol, mas hoje eu tenho, porque a gente viu que a gente é capaz de ser gestora em qualquer lugar quando a gente é bem formado, bem trabalhado, aplicado, entendeu? Legal, Leila.
é o que a gente quer tentar trazer em todos os projetos. Então, essa primeira iniciativa de compartilhar resultados, e principalmente que a gente consiga fortalecer esse apoio mútuo entre todas as instituições de todas as regiões, independentemente se ela está em um projeto específico ou não, mas enfim, que as instituições da rede ACID tenham acesso a umas às outras e troquem essas práticas. E ao longo do ano a gente vai ter algumas novas iniciativas para fortalecer esse ano a questão da formação de rede e o apoio mútuo entre as instituições. Leila, obrigado por você ter compartilhado. Eu vou seguir aqui com a nossa questão. No final a gente volta e aí abro um espaço também para os participantes perguntarem ou tirarem alguma dúvida ou curiosidade sobre o projeto, sobre a instituição e sobre esse movimento que vocês estão tendo aí. Pode ser? Obrigado, Leila. Pessoal, então, deixo aberto no final do encontro o espaço para vocês compartilharem alguma dúvida ou questão com relação a esse projeto. Então, esse projeto de desenvolvimento e formação de redes em novas regiões aí do Brasil, com o propósito de potencializar os atendimentos, potencializar e profissionalizar as instituições para que isso gere maior impacto dentro da nossa causa, para que isso gere atendimentos cada vez melhores e um desenvolvimento cada vez melhor para as famílias e pessoas com deficiência que vocês acessam. Então, fico à disposição para a gente discutir melhor a questão desse programa especificamente. Tá? Mas tenho certeza que muitos aqui vieram por conta da temática de gestão financeira. Então, esse é um dos resultados que a gente teve desse encontro. Então, nós trabalhamos alguns aspectos teóricos e básicos da gestão financeira, e ao longo da explicação da Sara, fiquem à vontade para compartilhar suas dúvidas sobre esse tema, para a gente ir facilitando a nossa discussão e compartilhando aí essas dicas dentro dessa temática. Reforço que esses materiais todos estão disponíveis para vocês no nosso repositório, e não só o material e ferramentas de gestão financeira, mas também os materiais de captação de recursos, planejamento estratégico e marketing, que foram outros resultados que o projeto trouxe lá em Cuiabá, tá bom? Eu passo a bola agora para a Sara, para ela compartilhar um pouco da experiência dela dentro desse tema lá em Cuiabá. Obrigado, Sara. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Acho que para começar, né, queria agradecer a todos que estão participando. É muito legal a gente poder compartilhar um pouco mais sobre esse projeto que gerou tanto conteúdo, e a gente sabe que são conteúdos que são relevantes para todo mundo, né, para todas as instituições. Então é legal a gente ter essa oportunidade de compartilhar com vocês também. Para a gente introduzir o assunto aí de gestão financeira, a gente queria entender um pouquinho mais sobre como que vocês se encontram com relação a esse assunto, né? A função que vocês estão exercendo hoje na instituição, se vocês sentem que estão preparados para lidar com a gestão financeira ou não, só para a gente ter esse primeiro panorama. Então, a gente preparou algumas perguntas. Léo, não sei se você quer explicar como é que faz aí para responder para o pessoal. Legal, pessoal. Eu vou, para quem não acessou essa ferramenta ainda, eu vou lançar uma pergunta que ela vai aparecer na tela de vocês e basta vocês clicarem ali na resposta que vocês escolherem, tá? Então, eu vou lançar aqui a primeira pergunta, Sara. Legal. E ela é mais para a gente entender qual que é a sua função aí dentro da instituição, para a gente entender um pouco do perfil de pessoas que estão participando aqui dentro. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Temos 3 respostas de 14 participantes. Bom, faltam 4 aqui, dá mais 5 segundinhos aí, já fecha beleza. Ó, vocês estão vendo aí os resultados, né, da pesquisa, então
maioria das pessoas aqui não trabalham diretamente com o financeiro, mas se interessam pelo assunto. Legal, pessoal. Agora eu vou lançar uma outra. Posso lançar, né, do conhecimento, né, Sara? Isso, vamos lançar as 3 para começar. Uhum. Agora eu queria ouvir de vocês um pouco dessa avaliação do conhecimento dentro do tema de gestão financeira. Vou esperar mais algumas respostas. Maravilha. Vamos ver os resultados aqui. Então, a maioria tem algum conhecimento aí que adquiriu por meio de alguns cursos e capacitações, né? Até a Ana Luísa comentou que ela é diretora, mas ela também cuida da parte financeira, prestação de contas, pagamentos, que eu acho que é uma realidade de muitas pessoas, muitas organizações, né? Legal. A gente tem uma última pergunta, que é um entendimento sobre os processos financeiros dentro da sua instituição. Então, como que vocês realizam a gestão financeira na sua instituição? Esperar mais uns segundinhos aí para alguma última resposta. Mais uma. Maravilha. Então, o que a gente tem de perfil aqui é que a maioria acaba utilizando ou uma planilha básica para registrar entradas e saídas, ou até mesmo um sistema financeiro, né? Acho que essa questão do sistema financeiro ele também é uma realidade até para instituições com porte maior, até, né? Então, legal saber esse aspecto. Bom, legal, gente. Obrigada pelas respostas. Acho que a gente queria ter esse primeiro entendimento para conhecer um pouco mais o cenário de vocês mesmo. Realmente é um desafio a gestão financeira, porque muitas vezes a gente tem uma especialidade aí mais pro lado do atendimento, mais pro lado do atendido mesmo, e não conhece tanto essa parte de gestão e de administração. Então, acho que é por isso que a gente preza tanto pelas capacitações em gestão, porque a gente sabe a importância que isso tem para a instituição, e também esse gap que existe nas próprias instituições, que é muito comum, né? É um cenário muito comum. Léo, pode passar para a gente começando? A gente selecionou, então, 4 dicas, né, para ter uma boa gestão financeira. A gente tentou compilar aí essas 4 dicas. Mas começando, então, por que o financeiro é tão importante? Acho que se vocês estão aqui nesse webinar, vocês já consideram que é uma área importante para a instituição. Mas na CID, a gente realmente acredita que o financeiro ele é o coração da instituição, né? O financeiro é o que faz gerar tudo dentro da instituição, que vai permitir que a gente tenha investimentos novos, que a gente invista em tecnologia, invista em metodologias, e isso tudo voltando sempre para a área do impacto social. Eu acho que precisa passar mais uma vez aí, só para... Legal.
E aí eu trouxe também para vocês mais ou menos como é que funciona o fluxo do financeiro, né? Então, quais são as funções que a gente tem na área de gestão financeira. A primeira que aparece ali é a parte de controles financeiros. Então, muitas vezes as instituições, principalmente instituições menores, que têm menos a prática do financeiro, acabam ficando muito ali no controle e na prestação de contas. O controle nada mais é do que a gente ter o registro das nossas transações financeiras, né? Então, as entradas e saídas, e a gente gerar essas informações para fazer essa prestação de contas, que é aquele momento em que a gente precisa passar, seja para o nosso mantenedor, para o doador ou para os próprios funcionários da instituição, como é que a gente está gastando, o que está entrando de recurso dentro da instituição. A parte das análises financeiras, ela já é um pouco mais robusta do que esse controle. Então, o que significa essa análise? É quando a gente pega os dados desse controle financeiro e realmente consegue trabalhar com esses dados. Então, a gente consegue analisar quando a gente tem divergência no nosso financeiro, se a gente tem um crescimento, como é que a gente faz para replanejar. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais também sobre essa questão, mas é basicamente trabalhar com esses dados do controle. Então, a gente não só registra, mas a gente também analisa. E isso serve basicamente para a gente conseguir fazer investimentos de recursos, né? Então, quando a gente tem uma boa análise do nosso cenário financeiro, a gente consegue entender o que é prioridade, o que a gente consegue investir naquele momento, o que tem que ficar para o longo prazo. E também fazer o planejamento financeiro, que aí é realmente a gente ter aquela análise de longo prazo. Né? Então, a gente verifica as necessidades da instituição, verifica quais são as receitas que a gente tem, quais são as alternativas que a gente pode utilizar, e aí, de fato, consegue manter a sustentabilidade da instituição. Né? Então, essa questão da sustentabilidade, quando a gente olha para o financeiro, ela é muito importante, porque realmente a gente conseguir manter o equilíbrio e conseguir fazer essa instituição continuar funcionando. Pode passar, Leona. Aí a primeira dica que a gente queria trazer é realmente essa questão dos controles, né? Então, a gente manter os dados financeiros sempre atualizados. E por que isso é tão importante? Parece tão simples, mas somente quando a gente tem o controle das informações financeiras, a gente tem o registro dessas informações, é que a gente consegue ter um entendimento maior de como que a gente está gastando e do que está entrando dentro da instituição. E isso ajuda a gente, basicamente, para a tomada de decisão relacionada ao orçamento, né? Então, desde as decisões mais rotineiras, então é um professor que está pedindo um material, é uma ferramenta que a gente precisa para um aluno, então algumas coisas que são mais a curto prazo, até um investimento maior de longo prazo, às vezes uma reforma, às vezes alguma coisa de maior investimento que a gente precisa na instituição. E para fazer isso, né, para a gente começar a registrar os dados financeiros, existem diversas informações que a gente precisa registrar. Pode passar, Ana. A primeira questão que a gente traz é a questão do plano de contas, né? Não sei quantos de vocês já estão familiarizados com esse termo do plano de contas, mas ele nada mais é do que a gente conseguir juntar as contas que estão relacionadas a uma temática. Então, você consegue padronizar os seus gastos e as suas receitas para que você consiga fazer a análise de uma maneira mais fácil, mais simples, né? Então, basicamente, ali a gente colocou, por exemplo, a gente tem diversas entradas que vêm de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, às vezes tem algum repasse do governo. Então, quando a gente divide assim, e a gente olha para a nossa planilha e tem essa divisão clara das entradas, a gente consegue verificar se a gente está tendo uma entrada maior em alguma dessas frentes, se a gente teve um decréscimo ou um crescimento em alguma dessas frentes. Então, a gente consegue ter uma análise mais específica, olhando para esse padrão de entradas. E a mesma coisa para as despesas, né? Então, ali a gente colocou alguns exemplos, infraestrutura, funcionários, materiais. Também é uma maneira da gente padronizar essas contas e olhar para cada uma delas. Então, às vezes a gente consegue, eu quero ver como é que está a minha conta de luz, se ela está aumentando ou diminuindo. Você consegue olhar só para esse plano de contas e ter essa análise. O salário dos funcionários, eu tive muitas contratações, quero ver como isso afetou no financeiro. Você consegue olhar específico para esse plano, né?
Pode passar. E aí, quando a gente entra mais a fundo de como a gente vai fazer esses registros, né? Então, eu comentei ali sobre o plano de contas, ele é um dos campos dessa planilha que a gente precisa preencher. Aqui a gente traz um modelo muito da planilha que a gente traz da CID, né? Então, depois a gente vai compartilhar com vocês também essa planilha. Mas são alguns dados básicos que é importante de ter em qualquer planilha financeira, tá? Então, a primeira questão ali é a data. Então, quando você recebeu uma entrada ou quando você pagou uma conta, né? Então, é importante sempre também ter essa questão, às vezes você está com uma despesa, um fornecedor que precisa ser pago, mas você ainda não pagou. É melhor que você coloque a data de quando você fizer essa transação de fato. Porque daí depois, quando vocês forem bater com o extrato financeiro, vocês conseguem fazer essa comparação, né? Então, sempre colocar a data de quando entrou na conta ou quando saiu da conta. O plano de contas, que é o que a gente comentou, né? Então, você colocar ali aquelas categorias que a gente mostrou no slide anterior. Pode passar. O histórico, ele nada mais é do que você colocar uma explicação do que foi aquele gasto, né? Ou aquela entrada. Então, às vezes a gente coloca o plano de contas, né? Doação de pais. E aí, no histórico, você pode colocar, por exemplo, a entrada do pai, nome, tal, né? Então, você consegue colocar uma especificação daquela entrada ou daquela saída. Porque, às vezes, a gente só registrando de maneira muito simples, às vezes dá alguma inconsistência e depois você não lembra que era aquele registro. Então, é importante colocar aí mais algum detalhe nesse histórico. Aqui, a gente coloca também a questão de contas recebidas ou contas a pagar, que é basicamente aquilo que eu estava comentando, né, de colocar os valores de quando a gente vai receber e quando a gente paga essa despesa ou essa entrada. E não, por exemplo, eu recebi a conta da internet hoje, mas eu vou pagar amanhã. Eu coloco o dia de amanhã, né? Então, sempre ter essa atenção para inserir os dados. E a origem e o destino, né? Então, de onde veio, para onde foi o dinheiro, que é basicamente a gente atrelar a uma conta. Muitas vezes as instituições têm contas diferentes, né? Então, às vezes tem uma conta para um projeto, uma conta para alimentação, uma conta para outros tipos de gastos, e aí você consegue fazer essa divisão dentro da planilha. Pode passar. O terceiro ponto dentro dessa parte de controles financeiros é a gente ter esse diário ou controle de caixa, que a gente chama, né? Então, basicamente, além da gente ter essa planilha, é a gente ter realmente esse hábito de fazer os registros financeiros dia a dia. Isso é bem importante, porque muitas vezes a gente deixa passar alguma coisa, né? Então, quanto mais a gente tiver esse controle das movimentações financeiras, mais fácil vai ser, na verdade, da gente manter essa gestão financeira em dia. E a questão do fechamento de caixa e banco é uma coisa que é bacana de fazer sempre, pelo menos mensalmente, né? Se possível até mais vezes durante o mês, que é você ir comparando o extrato bancário com a sua planilha para você ter certeza de que você não deixou passar nenhuma entrada ou nenhuma saída. E aí também é interessante, muitas vezes dentro do extrato bancário a gente tem aplicações ou coisas do tipo. Então, você consegue verificar se está tendo alguma inconsistência por causa de retorno dessas aplicações, ou se foi realmente algum registro que ficou de fora da sua planilha, para você ter certeza de que todas as informações que você tem ali no seu registro são confiáveis, e que estão de acordo com o que tem de saldo ali na conta bancária. Pode passar. A segunda dica que a gente traz é a questão do fluxo de caixa. Né? Então, por que é importante o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa ele é basicamente o retrato financeiro da organização. Porque, além de você ter registrado essas receitas, essas despesas ali no controle diário, é importante que você tenha o fluxo de caixa, que é onde vai mostrar qual que é a relação entre essas despesas e receitas. Então, é legal a gente ter as informações todas registradas? Sim, isso é bem importante. Mas só isso não basta para a gente ter uma gestão financeira de fato. Então, quando você tem um fluxo de caixa, que é basicamente ali a diferença entre as suas receitas e as despesas, em um determinado período, geralmente mensalmente, você consegue visualizar os resultados a médio prazo,
Então, você às vezes não precisa fechar o ano para montar o seu planejamento. Olhando ali no seu fluxo de caixa mês a mês, você já consegue ter uma análise de como você está indo ali no financeiro. Você verifica se você está com déficit ou superávit, né? Ou seja, se o seu saldo está positivo ou negativo, basicamente. E aí você consegue traçar também medidas para se planejar, para pensar em captação de recursos, enfim. E você também tem uma base bacana para fazer as análises financeiras que eu vou comentar mais para frente. Pode passar, Laura. E aí trouxe alguns elementos de como que a gente monta um fluxo de caixa. E também trouxe essa imagem que retrata aí como que é a carinha de um fluxo de caixa geralmente. O que é legal? A gente utilizar o plano de contas para fazer esse fluxo de caixa, né? Então, aquele plano de contas que a gente usou lá no começo do controle diário, você categorizou suas entradas e suas saídas, você coloca isso lá no fluxo, determina o período desejado que você quer fazer essa análise, né? Como eu comentei, geralmente as pessoas fazem mês a mês, mas dependendo da complexidade, do nível da gestão financeira da sua instituição, às vezes é mais válido fazer num período menor, ou às vezes trimestral, enfim. É legal que não seja um período muito espaçado, senão a gente perde aquela questão da análise de curto e médio prazo. Então, geralmente, o indicado é mês a mês. E aí você faz esse preenchimento. Na planilha que a gente vai passar depois para vocês, que é a planilha modelo da CID, acho que até algumas pessoas já utilizam, ele já faz esse preenchimento automático. Né? Então, conforme você preenche no controle diário, ele já vai automaticamente para o fluxo de caixa. Se não, também dá para fazer isso manualmente. Né? Pode passar. O ponto 3, então, a gente comentou sobre o controle diário, a gente comentou sobre o fluxo de caixa. O ponto 3, ele é realmente para a gente criar rotinas de monitoramento e de análise. Então, como eu comentei, a gente precisa trabalhar com esses dados financeiros que a gente está registrando. Então, trouxe aqui alguns tipos de análise que é possível de fazer. Claro, acho que também é bacana de dizer, depende muito do cenário da instituição. Né? Então, às vezes, se você tem uma instituição bem pequenininha, o que você tem de entrada e saída são poucas coisas, né? São coisas simples, são coisas previsíveis, né? Não tem muita alteração entre um mês e outro, um ano e outro. Às vezes você não vai precisar fazer todas essas análises. Mas se você tem um financeiro mais complexo, você está envolvido em vários projetos, você tem diversas contas, você tem muitos funcionários, né? Uma folha de pagamento maior, é bacana você conseguir fazer esses controles e ter tudo em ordem, assim, para você conseguir fazer essas análises financeiras. A primeira que eu trouxe ali é a questão das análises mensais, né? Então, que é basicamente a gente identificando e dando uma olhada nesses resultados que a gente tem mês a mês. Essa análise dá para a gente fazer pelo fluxo de caixa, como a gente tem ele dividido nos planos de contas, que é você basicamente olhar mês a mês como é que estão esses padrões de gastos. Então, basicamente, eu sei que no início do ano eu gasto muito com material pedagógico, por exemplo. Então, eu já espero que nos meses de janeiro, fevereiro, eu tenha um custo maior com esse tipo de material. Mas no mês de março, a ideia é que esse custo não continue tão alto. Então, eu consigo olhar lá no meu fluxo de caixa como é que está esse padrão. Ou então, nossa, eu tive um super gasto de luz no mês de junho, quero entender por quê. Aí você verifica que a gente fez a festa junina, trabalhou até mais tarde, gastou mais, sei lá. Então você consegue fazer essas análises e entender mais sobre a maneira como a própria instituição se comporta no mês a mês. A questão das estimativas ali de entradas e saídas é basicamente para a gente conseguir fazer aquela questão do previsto e realizado. Então, quanto mais você tiver esse conhecimento dos padrões de gasto da sua instituição, mais você consegue fazer essas estimativas de uma maneira mais assertiva. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, fiz esse comentário do material pedagógico. Você já consegue, por exemplo, para o ano que vem, planejar um valor maior reservado para esse material pedagógico no início do ano. Então, você já sabe que a sua estimativa de gasto vai ser maior naquele período. Você já faz essa previsão para você não ser pego de surpresa, digamos assim. E essas previsões, elas podem ir se corrigindo ao longo ali do ano, né? A gente sempre pode fazer esses ajustes, mas é legal já ter essa noção bem estimada com essas análises de padrões de gasto. Pode seguir, né?
Trouxe também a questão da análise horizontal e análise vertical. Não sei se todo mundo já ouviu falar desses conceitos. Eles parecem complexos, mas na prática é bem simples. Então, basicamente, a análise horizontal, ela serve para a gente analisar a evolução de um dos elementos do nosso fluxo financeiro. Então, basicamente, a gente faz análise de como que a gente está evoluindo dentro de um fluxo, que seria um plano de contas, né? Então, por exemplo, eu quero analisar a evolução das doações de pais de um mês para o outro, é um tipo de entrada. Você consegue colocar o valor do período que a gente está, então, por exemplo, quero fazer fevereiro com relação a março. Coloco o valor do período que eu estou agora, então, o total que eu recebi de doação em fevereiro. Embaixo, a gente coloca o valor do período anterior, que seria do mês de janeiro, menos 1. Isso vai me mostrar se eu tive um aumento, se eu tive um decréscimo e qual a porcentagem disso. No próximo slide, tem um exemplo prático disso. Então, por exemplo, aqui, Limper seria um fornecedor, né? Então, material de limpeza. Fevereiro e março eu tive um padrão de gasto comum, mas abril eu tive um aumento. Claro que tá bem óbvio, né, gente? Mas a ideia é que isso esteja mais... que a gente consegue fazer de cara de olhar. Mas a ideia é que isso apareça nas nossas análises para todos os gastos, então por isso que fica um pouco mais complexo quando a gente está na planilha. Mas aqui eu coloco o valor de abril, né, que é o valor do período que eu estou em cima, o valor do período anterior embaixo, menos 1. Eu consigo ver que eu tive um crescimento de 50% aí, né, nesse gasto. E isso sempre serve, então, como eu comentei, para você fazer análise de um dos fatores ali do seu plano de contas. A análise vertical, ela tem uma abordagem diferente. Então, como que a gente faz com a análise vertical? Ela funciona para quando a gente quer pegar um desses itens do nosso plano de contas e fazer a relação ao total de receitas ou ao total de despesas. Então, basicamente, por exemplo, um das minhas categorias do plano de contas de despesa é o salário de funcionários. E eu quero saber qual é a porcentagem do meu total de despesas que o salário de funcionários representa. Então, eu pego o total que eu tenho de salários, né, o total de gastos de salário, em cima do valor total de despesas que eu tive naquele determinado mês. E isso vai me mostrar o que isso representa, né? Então, é 30% da minha despesa, é 40%, é 50%. Por que isso é importante de fazer essa análise? Muitas vezes, quando a gente consegue visualizar o que está trazendo mais receita, o que está trazendo mais despesa, a gente consegue direcionar melhor as nossas estratégias. Então, por exemplo, eu sei que eu gasto muito com produto de limpeza, por exemplo, na minha instituição. Talvez seja mais interessante você buscar parcerias e doações para produto de limpeza, então, do que, sei lá, para alimentos. Então, assim, você já consegue fazer essa estratégia de captação de recursos também. E a mesma coisa para entradas. Eu sei que o repasse do governo representa 70% das entradas da minha instituição. Então, eu sei que eu preciso diversificar e aumentar as entradas nas minhas outras frentes para que eu não seja tão dependente assim desse repasse do governo, né? Porque se porventura eu perder esse convênio, 70% da minha entrada vai estar comprometida. Então, eu preciso aumentar e fazer mais estratégias para receber de outras opções de entradas de receita. Então, é assim que a gente vai trilhando as nossas estratégias. No outro slide também trouxe um exemplo prático. Então, aqui, basicamente, eu tive um valor total de despesas de 3 meses de R$ 9.500. Desse total, 1.500 foram gastos de papelaria. Então, para eu saber o quanto o gasto de papelaria representou nesse total de despesas, aqui nesse caso é uma análise trimestral, eu coloquei ali o gasto de papelaria sobre o gasto total, que obteve 16%. Então, a papelaria representou 16% do meu gasto total de 3 meses. Então, isso geralmente também a gente faz no mês a mês. Na planilha, ele também faz essa análise automática no mês a mês, ali no fluxo de caixa. Mas você também pode fazer de uma maneira mais manual ali, se você quer fazer uma análise mais específica de 3 meses, 6 meses, do ano, enfim. Dá para fazer também. Pode passar, Léo. E aí, gente, a quarta e última dica que eu coloquei ali, que
acho que é bem importante, é a questão da gente ser sempre transparente com os nossos resultados financeiros. Então, às vezes, quando a gente começa a ter um entendimento melhor da nossa gestão financeira, consegue fazer essas análises, a gente tem muito mais argumento para trazer, tanto para os funcionários da própria instituição, quanto para quem está de fora, né? Então, para as famílias, para os nossos apoiadores, para os nossos parceiros. Então, a gente consegue trazer com clareza qual que é o cenário interno da instituição. Isso, então, quando a gente fala de prestação de contas internas, coloquei até ali, às vezes aproveitar as reuniões gerais com todos os funcionários para mostrar essa situação financeira. Isso ajuda muito até na própria compreensão dos funcionários, para a gente entender, por exemplo, tem um grupo de professores que quer muito que a gente invista, não sei, numa televisão para fazer parte ali do pedagógico de uma sala de aula. E a gente está ali todo dia falando que não dá para comprar, ainda não tem dinheiro, não vamos conseguir. Quando você tem essa transparência dos resultados financeiros, os próprios professores vão ter essa compreensão. Eles vão entender por que a gente não está investindo em determinada coisa. Né? Então, nenhum exemplo simples, mas é bacana para o pessoal entender. Às vezes, a própria questão de salários, né? Queria ter um aumento. Quando ele entende esse resultado financeiro e tem essa transparência, ele já compreende por que isso não está acontecendo. Né? Isso também diminui a questão de confiança, enfim, você consegue ter um clima muitas vezes melhor quando você tem essa transparência dos resultados financeiros. E a prestação de contas externa, realmente para essa questão de confiança dos parceiros é muito bacana. Então, às vezes você tem um doador ali que está te dando uma doação, uma empresa, por exemplo, está te dando uma doação mensal, você reportar para essa empresa de que maneira vocês estão fazendo o uso desse recurso é muito legal, porque vai trazer maior confiança, ela vai entender que o dinheiro que está sendo investido ali na instituição está realmente sendo utilizado para gerar mais impacto social, para melhorar o atendimento. Né? Então, é realmente essa questão de você estabelecer essa relação de confiança com os parceiros, com as famílias também é importante. Então, a família muitas vezes também cobra por maiores investimentos, por melhoria de estrutura, de infraestrutura, enfim. Você tendo essa transparência com a família é bacana. E aí também, claro, essa prestação de contas a gente pode fazer de acordo com o público que a gente está trabalhando. Então, às vezes, se eu vou fazer uma prestação de contas para um parceiro, eu vou precisar fazer uma prestação mais complexa. Né? Então, eu vou precisar mostrar realmente uma planilha, apresentar todos esses resultados para eles. Se eu vou falar com a família, às vezes eu tenho uma família que não vai entender se eu mostrar uma planilha financeira, se eu colocar um monte de porcentagem, vai ficar muito complexo. Então, às vezes, a gente usar um gráfico de barras, um gráfico de pizza, alguma maneira mais simples de fazer essa prestação de contas e que fique mais claro para essa família entender a informação que a gente quer passar. Então, é importante também ter esse feeling mesmo de como que qual que é a melhor forma de eu fazer essa prestação de contas para cada tipo de público. Bom, acho que era isso, pessoal, de conteúdos. Agora a gente tem um tempinho também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se não ficou claro algum ponto, a gente pode voltar também. Legal, Sara, obrigado. Pessoal, enquanto a gente aguarda ali alguma dúvida, consideração de vocês para a gente trabalhar, queria fazer algumas questões aqui, considerações. Eu vou só compartilhar para o pessoal também dar uma olhada, Sara, a planilha que a gente está falando, né? A gente falou de planilha. Então, Legal. Essa aqui é um modelo que a gente utiliza e compartilha com algumas instituições. Então, esse aqui é o plano de contas que a Sara comentou, né? Então, aqui eu adiciono a minha relação de contas, né? Então, cada instituição vai ter a sua organização. Então, entre entradas carimbadas, entradas livres, despesas com pessoal, enfim. Então, são algumas sugestões de separação no plano de contas. Desculpa. O livro diário, né? Então, é aqui que você vai adicionar ali as informações, as entradas e saídas, né, dentro de cada conta bancária que você possa ter. E aí, a partir desse livro diário, dessas entradas e saídas que você compartilha nesse livro diário, a gente tem os fluxos de caixa automáticos, né? Então, aqui a gente traz dois modelos de fluxo de caixa, né? Então, ele vai sendo preenchido com base nas informações do livro diário
e você tem mês a mês as informações das entradas e saídas e algumas análises, né? Então aqui a gente tem a análise vertical, né? Então aqui você vai entender um pouco da representatividade de cada conta dentro do total. Nós temos uma versão aqui do fluxo de caixa aí já baseado com previsões financeiras, né? A gente acabou não compartilhando ali, mas no início do ano, no final de um ano, você trabalhar com uma previsão financeira é interessante também e acompanhando com acima ou abaixo ou certeiro você está dentro do teu planejamento, né? E mais do que acompanhar se você passou ou não passou do planejado, é você entender o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa diferente, alguma coisa inesperada, se é algo que você pode, ao longo dos meses ou dos anos, você vai melhorando a tua previsão financeira, então você vai ficando cada vez mais certeiro nesse processo, né? Que você pode adicionar a sua previsão financeira. A gente tem uma aba de gráficos aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Então, alguns gráficos já são gerados para vocês utilizarem, imprimirem, então acompanharem. E a última aba que a gente chama de conciliação bancária, né? Aquele ponto que a Sara comentou, de sempre olhar o extrato bancário e comparar com os seus sistemas seus sistemas financeiros, né? Seja um grande sistema ou seja uma planilha como essa, é muito importante. Então aqui você vai acompanhando, você vai vendo a relação e batendo os valores que você tem do teu controle com os valores que de fato existem na sua conta bancária, seja ela uma conta num banco ou seja uma conta de caixinha que a gente chama, né? Então algumas instituições acabam tendo ali alguma caixinha, algum dinheiro ali em espécie para alguma emergência, então você consegue controlar os valores da caixinha também. E aí no final do ano você vai ter uma noção aí de como realmente foi a trajetória financeira aí da sua instituição e como que você pode usar essas informações para ser mais assertivo no ano seguinte. Então, esse é um modelo que a gente acaba utilizando junto com algumas instituições. Obviamente, pode falar. Só um comentário também com relação à planilha, né? Porque às vezes ela parece um pouco complexa, mas as partes que a gente vai preenchendo de fato são basicamente aquela primeira aba do plano de contas, né? Então, que é você colocar ali quais são as categorias que você quer utilizar. E o livro diário, que é o que eu comentei, da gente registrando realmente diariamente como é que tá as entradas e saídas. Todo o restante daquela parte do fluxo de caixa, das análises verticais, horizontais, a planilha ela já vai fazendo automaticamente. Então, às vezes ela dá um pouco de medo quando a gente olha ela assim com muitos gráficos, com muitas informações, mas a maior parte ele já está automatizado e a gente acaba focando mesmo no livro diário e no plano de contas, né? Exatamente. E claro que tem instituições que já utilizam algum outro tipo de sistema mais robusto, até também pensando no tamanho da instituição ou no fluxo financeiro, né? Às vezes algum outro sistema seja necessário. Essa planilha ela supre a maioria das demandas básicas de controle financeiro das instituições. Para aqueles que querem dar um passo a mais nessa questão de controles, até, deixa eu verificar aqui, mas a nossa parceira Liana, ela é consultora financeira e contábil e ela tá participando aqui, deve estar ouvindo a nossa conversa. No final do ano passado, junto com uma parceria com a Liana, ela trouxe para nós alguns outros tipos de controles financeiros, até um pouco mais avançado do que esses que a gente trouxe para cá, que também estão disponíveis, né? Então, as aulas e as capacitações que a gente realizou nessas análises financeiras e as ferramentas que ela utilizou, então, estão disponíveis para vocês acessarem. Então, para aquelas instituições que já utilizam algum controle como essa planilha que a gente utiliza e vocês querem dar um passo a mais, essas outras ferramentas podem ajudar. Nesse controle que a Liana trouxe, ela faz até algumas análises dos indicadores, então, até um entendimento no sentido de qual que é o retorno financeiro, o retorno de impacto, né, que a gente tem dentro dos nossos investimentos, né? Então, as entradas que a gente tem financeiras, elas representam o que de impacto social? Então, essas ferramentas
que a Liana trouxe, elas ajudam a responder essas perguntas, né? Então, legal, obrigado, Liana. A Liana falou que está acompanhando ali a nossa conversa. Exatamente, né? A planilha é uma ferramenta bem básica, assim, para quem quer trabalhar um pouco mais ali a questão dos controles financeiros e essas análises mais básicas, elas suprem bastante essa demanda, né? E aí depois o nosso repositório, vocês vão poder acessar também as capacitações que a Liana trouxe no final do ano passado sobre esses outros indicadores financeiros, a ferramenta que ela trouxe de gerenciamento dos dados contábeis e financeiros. E a gente fica com o canal aberto para apoiá-los na implementação desses sistemas. Pessoal, queria ouvir de vocês se tem alguma consideração, alguma dúvida, algo que a gente possa esclarecer, tanto sobre o projeto de gestão especial, quanto os conceitos de gestão financeira, né? Essa conversa é uma conversa mais introdutória sobre o tema, né? Claro que a gente pode aprofundar e vocês podem acessar as outras apostilas para ter um aprofundamento nesse tema. Nenhuma pergunta, nenhuma questão, consideração? Acho que ficou muito clara a apresentação, ninguém tem dúvidas, Léo. Sim, depois a gente quer ver as implementações com vocês. Pessoal, fica disponível ali o canal. Eu vou lançar algumas outras perguntas para vocês no chat para a gente entender um pouco mais aí do que vocês acharam desse tema, tá? Enquanto a gente tem mais alguns minutos aí para a gente trabalhar. A primeira pergunta que eu vou lançar é justamente para entender o quanto que vocês acham aplicável esse tema e como que vocês avaliam as ferramentas e os conteúdos que a gente compartilhou. Um pouco sobre essa percepção de vocês. Minhas respostas. Vou dar mais uns segundinhos aqui para quem ainda não respondeu. Legal, fico feliz que a temática ela é totalmente aplicável aí nas instituições de vocês e que o conteúdo atendeu a demanda, né? Fico feliz com essa questão. Vou lançar uma outra pergunta para vocês, agora relacionado ao programa Gestão Especial, né? A gente falou muito brevemente, eu sei que tem muitos detalhes que a gente pode trazer ainda sobre esse projeto, e ao longo da execução dele esse ano eu quero ir compartilhando com vocês esses outros resultados, mas eu queria só ter uma prévia assim, de interesse com relação a esse tipo de projeto, né? De capacitação, de formação de redes de apoio para o desenvolvimento da gestão das organizações. Mais alguns segundinhos ali para
para mais alguma resposta. Eu já compartilho com vocês. Legal, fico feliz que há um interesse em saber mais do projeto. Com certeza, né, a gente precisa, acredito que vocês precisam de mais detalhes, né, para avaliar o interesse e participação. E eu vou compartilhar mais informações sobre o projeto, algumas outras apresentações, para que vocês possam avaliar esse interesse, né, até alinhando as expectativas, né. Hoje a gente tem esse projeto sendo executado apenas na região de Cuiabá, né? Como ele é um projeto de 2 anos, a gente está fazendo esse piloto lá na região, mas a ideia é que a gente consiga levar ele para outras regiões do país. Então, a gente tem toda a nossa equipe aí de projetos e a nossa equipe comercial que busca parcerias para a gente conseguir realizar mais iniciativas como essa, mas novamente, a metodologia, os conteúdos, as ferramentas, elas estão disponíveis para vocês. Então, se vocês quiserem acessar essa metodologia, fica disponível para vocês aplicarem dentro das suas regiões. Mas, obrigado pelas respostas, eu vou trabalhar aí para um compartilhamento de mais detalhes sobre essa proposta. Mais uma última pergunta para vocês, né? Aqui mais relacionado ao encontro de hoje, então até para a gente já ir caminhando para um encerramento, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acharam do encontro de hoje, tá bom? Mais alguns segundinhos aí para a gente encerrar a votação. Maravilha. Antes de mostrar o resultado, deixa eu ver aqui. Eu vi que a Luana levantou a mão ali. Luana, se você quiser compartilhar alguma coisa conosco pelo chat, fique à vontade, tá bom? Legal, pessoal. Fico feliz que vocês curtiram o encontro de hoje. Feliz também com relação à questão da ferramenta. Ela não é a ferramenta mais intuitiva do mundo, isso tenho que concordar. Eu fico aí a gente tira algumas possibilidades aqui, né? Então, para aquelas pessoas que tiveram algum tipo de dificuldade em encontrar o link, em receber o e-mail de confirmação, teve algum tipo de dificuldade em se conectar na chamada, por favor, eu peço que vocês depois, por mensagem, por e-mail, me sinalizem o que aconteceu de fato, para eu entender exatamente o que aconteceu, se é algo que pode estar acontecendo com outras organizações, para a gente tornar esses encontros cada vez mais interessantes para vocês, sem ter esses problemas técnicos aí de conexão, né? Então, legal que algumas pessoas não tiveram nenhum tipo de dificuldade com a ferramenta. O mesmo vale com relação à questão da satisfação do encontro. Então, gente, por favor, o canal está extremamente aberto assim, para vocês compartilharem o que vocês acharam comigo, o que vocês acharam desse encontro, da ferramenta, do conteúdo, da abordagem. Então, se vocês esperavam algum outro tipo de informação, detalhe, conteúdo, enfim. Então, deixo aberto aí o canal por WhatsApp, por e-mail, enfim, para vocês compartilharem comigo o que vocês acharam, né? Então,
Legal, Luana, obrigado pela resposta ali no chat. Espero que realmente agregue esse conteúdo para a sua instituição. Pessoal, não tendo dúvidas, eu faço o encerramento então desta chamada. Queria agradecer a Sara, a Leila, que acabou não conseguindo ficar até o final da nossa chamada, mas agradeço a participação dela em compartilhar um pouco de como foi está sendo o projeto lá em Cuiabá. Deixo disponível também, para quem quiser, eu posso compartilhar os contatos das instituições que estão participando lá em Cuiabá, caso vocês tenham interesse em compartilhar alguma informação ou tirar alguma dúvida. Tanto as instituições, a Sara, a gente fica disponível para trabalhar e compartilhar essas informações com vocês. Reforço que esses materiais estão disponíveis lá no nosso repositório, eu vou mandar para vocês, vou mandar o link lá no nosso grupo no WhatsApp, novamente, para vocês acessarem tanto as apostilas, quanto as ferramentas, planilhas, os vídeos das capacitações, para vocês acessarem as nossas capacitações dos indicadores financeiros que a gente teve no final do ano passado, junto com a Liana. Então, tudo isso está disponível gratuitamente para vocês, tá? Agradeço, Sara, agradeço a todos os participantes e, bom, sempre bom reforçar, né, que a gente tá junto aí na construção dessa sociedade inclusiva e espero ver a implementação dessas metodologias que a gente está trazendo dentro de cada uma das suas instituições. Então, fico disponível, eu e a Sara, para auxiliá-los na implementação desses controles financeiros e de outras ferramentas que vocês queiram implementar dentro das instituições, para com certeza a gente potencializar cada vez mais o desenvolvimento que a gente proporciona e que cada uma de vocês proporciona para as famílias e pessoas com deficiência que acessam os seus serviços, né? Então, vamos juntos aí construir uma sociedade cada vez mais inclusiva. Pessoal, muito obrigado, tenham uma ótima sexta, um bom final de semana para todo mundo e a gente se encontra aí nos próximos encontros. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Fico também disponível caso tenha.